Olá, alunos do Jorge Amado, do nono ano, Fundamental 2. Vamos dar início à nossa aula de Química, fazendo uma rápida reflexão sobre o conteúdo que nós vimos até agora. Vocês já estão cientes que estávamos trabalhando conteúdo de ligações químicas. Há uma infinidade de substâncias, certo? Sabemos que a quantidade de elementos químicos ela é limitada, pois está presente na tabela periódica todos os elementos que formam tudo que nós podemos ver à nossa volta, desde os mais leves até os mais pesados, como por exemplo, desde o hidrogênio até o urânio, certo? Respectivamente, seus números atômicos 1 e 92. Então, tudo é feito de átomos e com esses elementos da tabela periódica. Só que os átomos ele têm uma capacidade de formar ligações, ou seja, eles têm a capacidade de se ligar a outros átomos. Essa capacidade que eles possuem de se ligar vai formar as diversas substâncias que nós conhecemos, né? Desde substâncias inorgânicas às substâncias orgânicas. Então, para que sejam formadas todas as substâncias, é necessário que haja essas ligações, né? Desde a água que nós bebemos, certo? Que é feita de oxigênio e hidrogênio, ou seja, uma molécula de água, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, né? Um gás qualquer confinado dentro de um botijão ou de um cilindro, ele vai ser constituído a partir de uma ligação, certo? Molecular. E o sal de cozinha, que nós utilizamos para temperar os alimentos que consumimos, né? O sal também é uma substância que é originada a partir da combinação de 2 átomos de elementos diferentes, certo? Mais adiante nós veremos que essas substâncias elas são muito importantes para o efeito de verificarmos que há uma infinidade de combinações possíveis para os átomos se ligarem e formarem diversas substâncias. Bom, existe uma parte de elementos da tabela periódica que estão no grupo 8A, são os gases nobres. A importância deles é que eles são estáveis, ou seja, eles, por estarem na família 8A, têm 8 elétrons na última camada. Nós vamos explicar mais adiante o que significa isso, ter 8 elétrons na camada de valência, certo? Mas, de princípio, os gases nobres, eles não reagem com nenhum elemento químico, são estáveis, eletricamente estáveis, e são gases que vão fazer com que essa estabilidade seja observada justamente nas ligações químicas. Então, os gases nobres eles servem de parâmetro para que as ligações químicas aconteçam, certo? Então, gases nobres, eles são estáveis, estão em equilíbrio eletrostático, não reagem com nenhum outro elemento e estão na última família da tabela periódica, certo? Uma outra coisa importante é que para ocorrer uma ligação química é necessário que haja uma combinação entre 2 átomos, certo?
de elementos diferentes, ok? É o que ocorre, por exemplo, com a água, né? Oxigênio e hidrogênio, o gás carbônico, carbono e oxigênio, né? O cloreto de sódio, certo? Sódio e cloro, o ácido clorídrico, né? Hidrogênio e cloro, enfim. Quem vai formar essas ligações químicas são justamente os elétrons mais estáveis, né? Sabemos que os átomos eles vão possuir eletrosferas, essas camadas eletrônicas que vão desde a camada K até a camada Q, ok? Então é importante vocês saberem que dependendo do número atômico do átomo, certo? Por exemplo, o alumínio, número atômico 13. Então, 13 prótons no seu núcleo. Então, ele vai ter 13 elétrons distribuídos na sua eletrosfera. Ok? Então, essa quantidade de elétrons distribuídos, nós já sabemos pela distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, que nós estudamos. Quem vai formar as ligações químicas, quem vai ser responsável para a formação das ligações químicas são os elétrons da camada de valência, que são justamente os elétrons mais externos, ok? É importante salientar isso. Bom, os átomos eles vão se ligar, eles vão se unir por meio da atração eletrostática, certo? Então, essa atração eletrostática ela ocorre por meio da força elétrica entre as cargas opostas, certo? Então, por exemplo, na ligação iônica, ou seja, ligação entre íons, lembrando que íon é um átomo eletricamente carregado. O íon pode ser positivo, íon positivo é um cátion, íon negativo é um ânion. Então, essa diferença de sinais, ou seja, essa diferença de carga, certo? Um é positivo e o outro é negativo, vai formar uma atração eletrostática, certo? E essa atração eletrostática é causada justamente pela força de atração entre as cargas opostas. Então, as ligações, em resumo, ocorrem por meio dessa força de atração eletrostática entre as cargas de sinais opostos, né? Ok, pessoal? Uma outra coisa importante é que para que haja uma ligação química, é necessário que um átomo perca e o outro ganhe elétrons. Isso especificamente para a ligação iônica. A ligação iônica é o metal que se combina com o ametal, eles vão formar uma ligação coesa e, nesse caso, há a transferência de elétrons do metal para o ametal. Então, nesse caso, quem vai perder elétrons é o metal. Quem vai ganhar elétrons, justamente do último nível de energia, da camada de valência, os elétrons mais externos, quem vai justamente ganhar o elétron é o ametal. Dê uma revisada quais são os elementos metálicos e ametálicos, certo? Bom, mas é fácil só olhando para a tabela. Quem é metal está à esquerda. Quem é ametal está à direita da tabela periódica, ok? Então é importante salientar que para que haja ligação química, certo? Alguns átomos ganham ou perdem ou ainda compartilham pares de elétrons, certo? Essa parte de compartilhar pares de elétrons é especificamente o caso
dos átomos que fazem ligação covalente ou molecular. Então, para resumir, ligação química, os átomos ou perdem ou ganham, ou seja, ganham ou perdem, e compartilham pares de elétrons. Bom, é importante a gente observar que esses átomos vão se ligar, né, para que haja um equilíbrio na natureza. É por isso que eles vão fazer um elo de ligação. Um átomo ele só pode combinar com outro átomo específico, desde que eles obedeçam a uma regra. Essa regra é uma teoria que foi formulada pelos físicos Cossel e Lewis, certo? Cossel era um físico alemão e Lewis um químico e físico norte-americano. Eles propuseram essa teoria, teoria do octeto, regra do octeto. O que isso quer dizer? Que para que os elétrons formem uma ligação química, é necessário que no ato da ligação, os dois átomos ligantes obedeçam a essa regra, a regra do octeto, ou seja, eles vão se ligar para atingirem uma estabilidade eletrônica, uma estabilidade química, certo? Essa estabilidade pode ser com 2 elétrons no último nível de energia, como por exemplo é o caso do hidrogênio, certo? Do lítio ou até do berílio, certo? Então esses átomos eles vão formar ligações químicas e nessas ligações químicas eles vão se estabilizar com 2 elétrons e o restante, a maioria dos átomos, eles vão se estabilizar com 8 elétrons. Então 8 elétrons octa. Por isso tem a chamada regra do octeto, pois eles vão ter 8 elétrons na última camada, no último nível de energia, certo? Por isso é importante vocês saberem que é para isso que as ligações químicas elas existem, para que os átomos, ao se combinarem, encontrem a estabilidade e fiquem justamente com a configuração de gás nobre. Daí a importância, mais uma vez, de salientarmos que a ligação química ela vai ocorrer para que os átomos na ligação atinjam a configuração de gás nobre. E aqui a gente pode observar que temos a lista, né, da família 8A, né, dos gases nobres. Vamos citar aqui o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, seus respectivos números atômicos. E nós podemos observar que o único que tem 2 elétrons na camada de valência é o hélio. O número atômico dele é 2, o restante todos têm 8 elétrons na última camada, certo? Por isso a importância de verificarmos a estabilidade dos átomos da família dos gases nobres. Uma coisa importante que nós temos que observar é que os átomos que vão perder elétrons geralmente estão na família 1A, 2A e 3A, ou seja, os metais são os que vão perder elétrons, certo? Justamente na ligação iônica. Na ligação iônica ocorre transferência de elétrons de um átomo para outro. Então, família 1A, metais alcalinos, família 2A, alcalinos terrosos, 3A, família do boro. Então, esses elementos eles têm a tendência de perder elétrons, certo? Enquanto que os elementos da família 5A, certo? 6A e 7A,
eles são ametais, têm tendência de ganhar elétrons para formar justamente a ligação. Então, ligação entre metal e ametal, ligação iônica, né? Aqui, família do nitrogênio, né? 5A, calcogênios, 6A, e halogênios, 7A. Quem está no meio, entre o 3 e o 5, ou seja, entre o subgrupo 3A e 5A, entre a família 3A e 5A, é a família 4A. A família 4A são família de semimetais, que é justamente a família do carbono. Então, em resumo, quem vai formar as ligações em perca de elétrons, 1A, 2A, 3A. Quem vai formar ligações com ganho de elétrons, 5A, 6A e 7A. Uma coisa importante aqui, a gente pode verificar que para a formação de íons, a valência é denominada de eletronegatividade. Então, quando um íon é formado, ou seja, uma carga elétrica positiva ou negativa é formada, então essa valência negativa ou positiva do átomo é chamada de eletronegatividade, certo? E a capacidade que o átomo tem de ganhar ou perder elétrons no seu último nível de valência é denominado de combinação do átomo ou valência, ok? Aqui nós temos um resumo das ligações químicas. Existem 3 tipos de ligações químicas. A ligação iônica, que vai ocorrer entre metais e ametais. Um exemplo disso podemos dizer que é o cloreto de sódio, mais comum, né? NaCl, metal e um ametal, respectivamente, o sódio e o cloro. A ligação covalente molecular, a formação de moléculas, né? Ela ocorre entre ametais, entre 2 ametais. Um exemplo clássico, podemos citar o monóxido de carbono, é um óxido, ou seja, entre o carbono, né, que é um semimetal, e o oxigênio, ok? Um outro exemplo de ligação covalente pode ser do ácido clorídrico, ou seja, entre o hidrogênio e o cloro, certo? Entre o hidrogênio e um ametal, ok? É um exemplo clássico, certo? Por exemplo, dióxido de enxofre, certo? Dióxido de enxofre, SO2. Enxofre é ametal, oxigênio ametal. Então, em geral, a ligação covalente é entre ametais, certo? Porque nesse contexto nós vamos considerar que o hidrogênio é um ametal e os elementos da família do carbono também são ametais, ou seja, para ficar mais fácil de entendermos. E agora nós temos, por último, um resumo. O terceiro tipo de ligação é a ligação metálica. A ligação metálica ocorre entre metais, certo? Pode ser metais alcalinos, alcalinos terrosos, pode ser dos metais de transição, certo? Ou também os metais que estão, por exemplo, na família 3A ou na família 5A. Desculpa, na família 4A. Ou seja, tanto na família do boro quanto na família do carbono. Então, átomos que podem formar ligações metálicas. Ligação metálica, a característica da ligação metálica nós vamos ver na próxima aula, certo? Ligação metálica
ela ocorre entre metais. Se metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição, que estão no meio da tabela periódica, e entre metais da família do boro e da família do carbono. Bom, vamos agora para a ligação iônica. Resumo: a ligação iônica, nós já falamos aqui, que ela ocorre por conta da atração eletrostática entre cargas de sinais opostos, ou seja, entre o metal e o ametal, entre a carga positiva e a carga negativa, ou seja, entre o cátion e o ânion, certo? Então, essa diferença de eletronegatividade faz com que os átomos se liguem, né? É uma polaridade, uma carga positiva e negativa, vai ocorrer uma atração e a formação de uma ligação do tipo iônica, certo? Então, a ligação iônica ocorre transferência de elétrons de um átomo para outro. Então, um átomo perde o metal e o átomo ganha o elétron, ou seja, o ametal. Em resumo, é isso. O exemplo mais clássico é o do cloreto de sódio. Para formar o cloreto de sódio, é necessário que o sódio se ligue ionicamente ao cloro, porque o sódio ele tem um elétron na camada de valência, né? Ele tem um elétron na camada de valência, e enquanto que o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência, né? Isso quer dizer o quê? Que porque o sódio está na família 1A, então ele tem um elétron na camada de valência, vai perder esse elétron. E como o cloro está na família 7A, ele tem tendência de ganhar um elétron para ficar estável e assim ter 8 elétrons na camada de valência. Então, nesse caso, o sódio, como vai perder esse elétron da sua última camada, certo? Como o sódio vai perder esse elétron da sua última camada, então ele vai ficar com 10 elétrons distribuídos na sua eletrosfera. Então ele vai ficar com a configuração do neônio, ou seja, com 8 elétrons na última camada e 10 elétrons no total, enquanto que o cloro, que tinha 7 elétrons na última camada, ao se ligar com o sódio, passou a ter 8 elétrons na camada de valência e ficou com configuração eletrônica semelhante à do argônio, né? Com 18 elétrons e 8 elétrons na última camada. Então, nesse caso, o cátion Na+ é formado, ok? O sódio perdeu um elétron e o cloro, certo? Ficou Cl-, ou seja, um ânion, ganhou um elétron nessa atração eletrostática e na formação do chamado cloreto de sódio, certo? Nessa ligação do tipo iônico. Bom, aqui está a representação de Lewis. Esses pontinhos representam o número de elétrons que o átomo possui na última camada, que é justamente o seu nível de valência, né? Esse aqui é o resumo da representação de Lewis para a formação do cloreto de sódio, NaCl, no ato da ligação química, na ligação iônica. E está aqui uma tabela, certo? Com a representação de Lewis para os primeiros elementos, certo? Do grupo A da tabela periódica, ou seja, dos elementos representativos, né? Ou seja, quantos elétrons eles vão ter na última camada. Então, esses pontinhos vão representar a quantidade de elétrons, ok? Bom, aqui está a representação do átomo de cloreto do
do cloreto de sódio, do íon cloreto de sódio, certo? É um cubo de faces centradas, né? Formando o chamado retículo cristalino. Bom, mais uma vez aqui eu tenho a representação de uma ligação iônica entre magnésio e cloro. Magnésio e cloro. O magnésio tem 2 elétrons na última camada, então ele vai perder esses 2 elétrons. O cloro está na família 7A, então ele tem que ganhar um elétron. Então, se ele tem que ganhar um elétron para ficar estável com 8 elétrons, então eu vou precisar que o magnésio doe 2 elétrons, só que o cloro só vai receber 1. Então, nesse caso, de quantos átomos de cloro eu preciso para que haja uma ligação do tipo iônica, nesse caso, né? Entre o metal e o ametal. Eu vou precisar de 2 átomos de cloro. Então, está aqui a representação. 2 átomos de cloro. Então, um elétron vem para cá e ele vai ficar estável com 8. E o outro elétron vem para cá e ele vai ficar estável com 8 elétrons. Certo? E assim, vamos ter a formação do cloreto de magnésio. Então, nesse caso, o nível de valência do átomo, certo, vai se transformar no índice. Então é como se fosse uma representação em cruz, certo? Para que a gente possa formatar a fórmula desse composto iônico, certo? Então, a carga dele, o NOx do magnésio, vai virar o índice. Aqui, ó, esse 2 vem para cá e esse 1 vem para cá. E assim é formado o cloreto de magnésio, certo? Ou seja, o NOx, ou seja, a carga vai virar o índice para a formação da fórmula do composto. Aqui nós temos um outro exemplo, é do alumínio e do flúor, ok? Esse exemplo, o alumínio está na família 3A, então ele vai perder 3 elétrons. E o flúor está na família 7A, ou seja, ele tem que ganhar 1 elétron para ficar estável. Só que eu tenho o alumínio doando 3 elétrons, né? Vai perder 3 elétrons. Ou seja, de quantos quantos átomos de flúor eu preciso para poder formar essa ligação iônica? Ou seja, de 3 átomos. Então vai ser 1 elétron para cada átomo de flúor. 1 elétron para cá, outro elétron para cá e mais 1 elétron para cá. Então, nesse caso, ou seja, o alumínio perdeu 3 elétrons, ou seja, ficou Al3+. E o flúor, ele só pode ganhar 1 elétron, ele só ganha 1. Então, nesse caso, o NOx, certo? Ou seja, a valência vai se transformar em índice, uma multiplicação em cruz e a formação do fluoreto de alumínio, ok? Então aqui está a dica, né, para a gente fazer justamente essa regrinha de mudança de NOx para o índice, ok? Aqui está justamente a representação do átomo de cloro, certo? Do átomo de cloro não, do cloreto de sódio, certo? Cubo de faces centradas. E aqui está as características do sal, do cloreto de sódio, né? Ponto de fusão e ebulição elevados, né? Formação do retículo cristalino em geral são sólidos e eles conduzem eletricidade, ou seja, conduzem corrente elétrica quando estão adicionados em água ou também quando estão fundidos, ok? Essa foi a nossa aula, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula, dando continuidade ao conteúdo, certo? Obrigado.